Fala galera, então chegamos aqui a esse segundo episódio. E olha, que episódio. Eu coloquei aqui no título do vídeo, cara, então posso falar aqui, episódio foda. Que episódio foda, foda. Esse segundo episódio aqui da 8A, última temporada de Fear the Walking Dead. Galera, antes de começar a crítica aqui, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui com a Nada Take. Já coloca nos comentários o que acharam sobre esse segundo episódio aqui pra gente já poder seguir conversando. Galera, sem demoras. Esse episódio por completo, mas por completo, tá? Ele dá um banho na sétima temporada inteira de Fear the Walking Dead. O quanto que esse episódio consegue entregar roteiro, interpretação, fotografia, enquadramento de câmera, tensão, provocação para elementos que vão vir no futuro e simplesmente, junto da tensão, provocar uma coisa chamada gravidade e, junto da gravidade, consequências mediantes a ela apresentada. Cara, sensacional esse episódio. Episódio titulado Blue Jay, que é ali, né, aquele tal, codinome ali de que padre começa a dar. Eu não consigo, decorar assim, desculpa, não consigo decorar todos os codinomes, então vou chamar os personagens pelo nome que eu conheço, vocês vão saber exatamente, né, de quem eu estou falando para ficar mais fácil a nossa conversa aqui. Aquele prólogo que a gente tem, né, antes da abertura tradicional já de Fear, cara, incrível. Estabelece completamente o quanto que a June está sofrendo. A gente, obviamente, que não sabe detalhar quanto que nesses 7 anos ali aconteceu tal coisa, e também não precisa detalhar esse tipo de coisa, precisa detalhar o quê? O que está acontecendo com ela nesse momento? Porque os motivos a gente já conhece como é que funciona, né? Eles vão vir ser apresentados no decorrer do episódio, assim como eles são. E são magníficos esses motivos do porquê tornaram ela daquela forma, inclusive a questão do dedo. Eu achei espetacular a questão do dedo já estar claro para Shrink, que se torna assim, uma personagem extremamente interessante nesse contexto final que a gente tem agora de, querendo ou não, todo o arco de padre que a gente vai ter nessa última temporada. Personagem extremamente interessante, um personagem que sim remete muito a um grande arco de The Walking Dead Universe, que inclusive eu cheguei a falar muito, né? Cara, tanto na crítica do primeiro episódio, quanto lá no vídeo de reação do segundo, que inclusive, galera, daqui a pouco já sai o vídeo de reação do terceiro episódio pra gente conversar e teorizar e tudo mais, e no nosso grande debate no último domingo ali. Nesse episódio aqui, a questão dos experimentos e a questão até do trem, é magnífico, cara, quanto que isso conversa com outros elementos e também potencializa essas ligações que tem que acontecer também em Fear, ou, eu vou botar uma barra, tá? O tem que acontecer com o que eu quero que aconteça, né? Então, com essa história por completo do The Walking Dead Universe que vai ser contado a partir de Dead City lá. Ou seja, Fear já tem que estar englobado e nesse episódio eu tive esse sentimento. Toda essa questão, arco de pegar, fazer uma pesquisa, procurar uma cura, realmente, até a ideia que Juni tem, né? Mediante, obviamente, que é a Grace, da questão da radiação, e a radiação levar a esses experimentos, ter a Shrink, a questão aquilo que pra mim, eu achei que eles não iam voltar, e por enquanto é óbvio que eles não voltaram, mas tem um breve de um resquício que a gente já pode começar a fazer umas ligações. O que a Shrink estava fazendo lá com aquelas injeções da Madison por tanto tempo e permanecendo ela viva, com a doença que ela tem ali, porque agora a June fala na relação da asma, né, que tinha lá a personagem lá da Hannah. O arco da Hannah do Adrian, cara, é um arco assim, triste, é um arco aquele arco, né, que é apresentado como motivo para June, mas é um arco que se encerra nesse episódio de uma maneira cruel e brutal, e o quanto que não ter mais por quem viver leva a ter aquele fim ali. E isso é extremamente brutal. E obviamente, né, ele é extremamente impactante dentro do episódio e eu achei magnífico, tá? Magnífico, porque eu adoro quando eles dão essas gravidades todas, seja no que for, cara, seja em Fear, seja série principal, tudo mais que for. Mas aqueles experimentos da Madison, tá ligado, da Shrink, não é ao acaso. Acredito agora, assumindo que essa personagem realmente é uma grande vilã dentro desse arco todo de padre, acredito sim que a gente vai voltar ao que ela estava mantendo a Madison viva lá. Por quê? No promo do terceiro episódio já tem algumas coisas entre elas ali, mas isso a gente fala, obviamente, não aqui no vídeo de reação do terceiro episódio. E, cara, a maneira como ela devolve, né, que a Shrink devolve no final do episódio lá, de cortar o dedo da June, a resposta é magnífica.
porque quando ela tira também, né, a luva e vê que ela também não tinha o dedo e é toda a precisão da Juni de corte, né, o quanto que a Shrink devolve de uma maneira brutal, né, para devolver literalmente tudo que a Juni tinha feito, né, os outros passarem ali, mas principalmente ela. É uma devolução muito pessoal que acontece ali. E achei assim, ó, cruel, brutal. O que que a Shrink faz lá? Né, vamos entrar no arco, porque querendo ou não, tô falando já de algo do final do episódio que envolve diretamente dois personagens que a gente já acompanha há muito tempo, desde The Walking Dead, o Dwight e a Sherry que aparecem ali desde o começo do episódio. E eu gosto, cara, que já não só deixam claro pra gente o que aconteceu com eles nesses 7 anos, mas já colocam a questão do filho já estar ali inserido. A gente já tinha entendido que era assim que realmente funcionava por causa do episódio passado da relação do Morgan, Grace e Moe, então é exatamente a mesma coisa. Querendo ou não lá, o Finch não faz a menor ideia de tudo que estava acontecendo, eles sabiam exatamente, mantinham tudo em segredo por proteção, faziam o que tinham que fazer, tudo mais, mas o contexto já é apresentado já dentro do barco lá, né? Quando eles acordam lá e tem aquela conversa toda em relação ao apendicite e a Juni é obrigada a fazer o que ela não gostaria de fazer ali, porque ela já perdeu completamente a esperança em tudo, né? Então, gosto que o episódio já desenvolve diretamente no que precisa acontecer do episódio, né? Na nossa famosa narrativa do episódio, cara, Dwight e Sherry, o filho deles ali, colocado já com o Finch, e uma ligação de necessidade que eles têm em relação a Juni. Perfeito. A escolha que eles fazem depois no trem, antes deles caírem lá, né? Quando desaba o teto, de desistir de padre para eles viverem uma vida em família, já que agora eles estão, depois de tanto tempo ali juntos, também é algo que eu espero muito desses personagens, porque, cara, depois de tudo que aconteceu, nessa busca do Dwight pela Cher, depois de tudo que eles sofreram desde lá de trás dos Salvadores, é magnífica a lembrança que eles fazem dos Salvadores em relação, né, ao que acontece em Padre, e a maneira como o Padre realmente vai tendo sua organização perante a comunidade, perante as pessoas que estão nessa comunidade e o que vai acontecendo de consequências. Essa ligação para eles é algo pontual para fazer com que eles tomem a decisão de sim, não voltarem para lá, de depois contarem a verdade para o Finch e tentarem uma vida realmente, né, em família, que eles não precisam de padre e tudo mais para isso, porque padre não é a resposta que eles achariam que poderiam ser. Então, é magnífico, cara, e eu tenho um apreço muito grande por esse casal. Para mim, cara, o episódio que eles se encontram é um episódio incrivelmente emocional e um momento, acho que único, porque são dois personagens coadjuvantes. A Sherry é mais coadjuvante ainda, se a gente for pensar em relação à série principal, do que o Dwight, né? Mas eles têm uma importância muito grande. Tanto que, em Fear, pra mim, eles como casal, cara, tirando o June e John, né? Que infelizmente não tem mais o John na série, mas eles são um casal que realmente representa isso, muito mais forte do que Morgan e Grace, sabe? Eles têm algo que é diferencial na maneira como essa relação deles de busca, de perseverança acontece, sendo de um, sendo de outro, além de tudo que eles precisam, de um jeito ou de outro, conseguir sempre esquecer de tudo que aconteceu no passado em relação a Negan, Salvador, tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe da série principal. Então, achar, querendo ou não, um caminho de felicidade para esse casal é algo que tem em minha torcida e é algo que, quando eles estão lá em cima do vagão conversando, é algo que eu vejo também como, cara, acima de tudo é isso aqui, que a gente esqueceu porque a segurança do filho, era a segurança do filho. Eles estavam literalmente também deixando outras coisas suas, né? Tanto deles permanecerem como casal, quanto o que eles gostariam realmente de ter na sua vida, pelo bem maior que é o filho. Assim como a gente viu a questão do Morgan, assim como a gente viu a questão da Grace. Então, eu acho isso sensacional. E daí a maneira como no final a Shrink, né, pega e faz a mordida. A mordida no Finch é cruel de uma maneira, é sombrio de uma maneira, e é espetacular para solidificar a personagem como vilã, para colocar a gravidade, para provocar a tensão, para a gente ver o desespero acontecendo no Dwight e na Cheryl, para deixar a June completamente sem ter mais nem reação, porque ela, querendo ou não, é o elo para que esteja acontecendo aquilo ali. Ela que provocou, né? Ela que impediu o barco, querendo ou não, de chegar até onde tinha que chegar para que o Finch fosse sim, né? Tivesse a cirurgia, tivesse a operação lá para tirar do apêndice e tudo mais. Tá tudo ali. E essas consequências em relação dela com a Shrink
acabam ocasionando todo aquele momento final ali, da mordida no ombro, porque agora a Júnia vai ter que correr, sei lá o que vai fazer, para tentar voltar, né, para fazer os experimentos ali, para achar uma potencial cura, porque corrida contra o tempo, o Finch pode se transformar. E o que isso também ocasiona de dor que a gente vê, né? Assim como eu tinha falado, cara, para Dwight e Sherry. Então, o quanto, cara, que esse final de episódio, ele é num crescente, só que ele só funciona realmente com esse crescente, né? Com a maneira como vai acontecendo as coisas ali, desde o momento que a Shrink entra junto com os soldados de padre, porque o episódio ele consegue entregar um desenvolvimento dos personagens e vai trabalhando as relações, né, seja no momento da verdade que tem da Juni com o Adrian, seja no momento onde tem um questionamento que daí a Juni não conta porque ela vai contar depois nesse momento do Adrian. Quando Dwight e Sherry, né, questionam ela lá sobre os arquivos, sobre as fotos que vão vendo dos experimentos, né, a passagem dos dias ali, a explicação toda da radiação que vem, é magnífico. Esse crescente, cara, ele só acontece porque esse episódio foi extremamente bem desenvolvido. O planejamento da questão do roteiro tá perfeita. E daí, cara, os personagens, a atuação dos atores, tá tudo ali. Tá tudo ali. Que episódio, cara, perfeito, perfeito. E já nos entrega naquele momento final lá, né? A gente volta pra Morgan e pra Madison, porque a Madison, ela tem essa questão aí do experimento, né? Do que a Shrink tava fazendo com ela lá, com aquelas momentos de agora me fugiu completamente a palavra, cara. O que ela tava injetando, né? E tirando o sangue, coletando o sangue da Madison lá. E é muito importante porque algum elo de insurreição tem que acontecer de uma maneira mais forte. Então a fuga do Morgan ali representa tudo isso. A Madison novamente colocar com a força que, né, ela tem. E a Madison tá com então, uma personagem que, assim, um pouco me incomoda, tá? Eu falei, não falei isso na crítica do episódio 1, falei isso no nosso grande debate no domingo, né, sobre uma questão que me incomoda um pouco da Madison, quando ela estava presa, no momento quando ela consegue escapar, e ela estava completamente, cara, debilitada, tudo mais, e ela consegue acabar com os soldados lá de Padre naquele momento onde ela pega a Mo e escapa com a Mo. Aqui, querendo ou não, é mais um momento que ela tá debilitada. É mais um. E ela consegue ali contra os dois soldados de padre fazer a mesma coisa. É claro que eu falei no domingo que eu dei uma passada de pano em alguns momentos do primeiro episódio. Pra mim é que eu vou repetir essa passada de pano, tá? Porque, cara, eu adoro a Madison, adoro o personagem da Madison. Pra mim ele é uma situação que precisa acontecer porque eles têm que largar aquela informação pra frente, tá? Mas que é, querendo ou não, um problema. Aqueles soldados ali, cara, dois ainda por cima, não conseguiram ter um tempo de reação ao extremo, de conseguir reagir a Madison. Cara, cadê o treinamento tanto falado ali desses soldados ali que não conseguem reagir? E por que que um dos dois não está correndo atrás do Morgan também, entendeu? E isso ali tem uns detalhezinhos assim, cara, de Fear, que eles têm que, de algum jeito, não deixar acontecer isso, sabe? Porque o episódio tá tão bem desenvolvido, ele tá entregando tudo que tem que entregar, e chega daí num detalhe final, cara, ele sabe, ele entrega a informação que precisa entregar, ele entrega onde os personagens têm que realmente dali pro próximo episódio estarem, mas o problema tá na maneira como isso é feito, e isso eles têm que cuidar, cara, porque não é sempre que minha passagem de pano vai existir, né? E eu tô com uma grande expectativa que Fear the Walking Dead consiga entregar essas promessas que ele tá entregando. Pô, o primeiro episódio pra mim eu gostei, e o segundo episódio, cara, eu adorei. Demais. Então, galera, pô, tô muito curioso pra ver onde vai levar toda essa história dos experimentos. Quando que vai ter realmente uma ligação com o CRM, tá? Porque tanto como o Elton, aquela grande comunidade, né? Já tinha aquela ligação do A e B, tudo mais, questão do trem, sem estar falado o quê, né? Toda a questão do CRM, enorme comunidade, tudo mais, toda a questão já deles já terem os experimentos, né? A questão de como é entregar as pessoas para que tenha os tais experimentos também, como o famoso A e B que a gente aprendeu lá em Orbion. E agora a questão de padre, uma grande comunidade estabelecida também, tendo também essa questão dos experimentos. Eu vou largar um vídeo, galera, no fim de semana, sobre uma teoria que rolou, tá, na mídia americana, sobre quem que pode ser padre, tá? Quem que pode ser padre. Porque a gente já tá conversando sobre isso, né?
Cara, padre é a comunidade? É, mas padre pode ser também a figura representada ali de liderança de padre, pode ser também chamado como que seja padre, mas que tenha uma figura de liderança muito forte em Cravado de Padre. Quem que pode ser realmente essa figura de liderança e a importância que pode ter isso não só para a oitava temporada de Fear, mas, né, para tudo que a gente vai ter de The Walking Dead Universe. Então, fim de semana, galera, prometo que sai esse vídeo também. E galera, pô, que baita episódio. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam pra gente seguir conversando. Se não assistiu o episódio ainda, cara, tu tem que entrar no nosso grupo do Telegram. Se não tá no grupo ainda, parte de perder tempo, entra lá, porque assim, ó, fã de The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. Certo, galera? O episódio já está lá, inclusive eu vi o episódio lá no nosso grupo, porque o nosso grande Guilherme Catai pega o episódio, já legendou o episódio com aquela velocidade que só ele consegue fazer. O episódio já está liberado lá. E galera, lembrando, sempre ajudem o Catai. Quem puder, sempre faz contribuição pro Catai, porque o trabalho que ele faz, cara, é de fã para fã. Então a gente tem sempre que estar ligado, tem sempre que ajudar o Guilherme Catai também, certo, galera? E domingo, nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique junto com vocês, 9 horas da noite, aqui ao vivo no canal do YouTube da Take, certo? Daqui a pouco sai o vídeo de reação e teorias do terceiro episódio. Galera, que baita episódio. Isso realmente é condizente com algo que o Cameron Bonomolo falou lá no seu vídeo de crítica, né, sobre essa parte 8A. Tem muitos momentos de Fear the Walking Dead que lembram realmente The Walking Dead. Esse episódio me lembrou muito os grandes momentos que a gente teve na série principal. Take 04, viva o sonho aqui.